Tudo o que você vivencia não é o resultado do tempo, mas da sua aceitação interior. O tempo apenas revela aquilo que você já aceitou como verdadeiro. Neville Goddard. Há momentos na vida em que parece que o universo inteiro silencia. Nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma mudança, nenhuma resposta. E é justamente nesse silêncio que o poder mais profundo começa a se mover. Muitas pessoas confundem a ausência de movimento externo com a falta de ação divina. Mas o universo nunca está parado. Mesmo quando você não vê nada acontecendo, forças invisíveis estão sendo alinhadas para que aquilo que já foi aceito em seu coração se torne inevitável. Neville costumava dizer que a manifestação não começa quando você vê algo, ela começa quando você sente. O invisível sempre antecede o visível. Tudo o que é sólido, antes, foi uma ideia, um sentimento, um estado interior. E é exatamente isso que está prestes a acontecer com você. Nas próximas 24 horas, a realidade vai começar a responder a algo que você já emitiu, mesmo que inconscientemente. A energia que você colocou em movimento há dias, semanas, talvez meses, está finalmente amadurecendo. E agora, ela está pronta para se tornar visível. Você pode não ver ainda, mas já sente. Há uma presença diferente no ar, uma leveza, uma expectativa sagrada que começa a crescer no seu peito. É como se algo dentro de você sussurrasse: está chegando. E você sabe, de um jeito que não dá para explicar, que esse sentimento não vem do acaso. Tudo o que é verdadeiro começa no invisível. Por isso, o milagre não chega quando algo muda lá fora. Ele começa agora, enquanto você escuta, porque essa escuta é um portal. Quando você escuta uma verdade e a aceita profundamente, a criação começa a vibrar ao seu favor. Neville dizia que o segredo da manifestação não está em pedir, mas em assumir. Assumir é mais do que acreditar, é saber. Saber que aquilo que você deseja já é uma realidade tão viva dentro de você que o tempo se curva para entregá-la. E quando essa certeza se instala, o universo não tem escolha, ele precisa responder. É assim que tudo acontece. As 24 horas que virão não são mágicas por si mesmas, o que as torna poderosas é o estado de consciência que você carrega nelas. O tempo é apenas o espelho daquilo que você sustenta como verdadeiro. Se dentro de você há gratidão, amor e fé, o universo refletirá exatamente isso. Mas se há dúvida, medo e resistência, ele continuará mostrando as mesmas imagens de escassez e espera. E aqui está a verdade mais profunda de todas. O universo não está testando você, ele está te revelando. Cada circunstância é uma resposta vibracional ao que você acredita ser. E, acredite, o universo é impecável em espelhar o que você sente. Essas próximas 24 horas não são sobre esperar um milagre cair do céu. São sobre perceber o milagre que já começou. É sobre abrir os olhos da fé e enxergar o que sempre esteve aí, disfarçado de coincidência, de acaso, de simples movimento da vida. Nada é coincidência. Cada encontro, cada palavra, cada atraso, cada sinal no caminho, tudo é parte do desenho da consciência. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E quando você começa a vibrar na frequência da certeza, o tempo se torna seu aliado. Dentro de você existe um ponto silencioso onde o impossível se dissolve. É um lugar sem medo, sem ansiedade, sem pressa. É o ponto onde o universo escuta a sua verdade. E quando você o acessa, o tempo físico, 24 horas, 24 dias ou 24 meses, deixa de importar. Porque a vibração correta cria a ponte instantânea entre o desejo e a realidade. Essa ponte já está sendo construída agora. Enquanto você ouve estas palavras, algo dentro de você se realinha. Você sente uma calma diferente, uma paz que talvez nem saiba de onde vem. Mas essa paz é o sinal. Ela é o eco da criação respondendo ao teu chamado. Porque é assim que o universo fala. Não com trovões, mas com sensações sutis. Ele não anuncia os milagres com ruído, ele os sussurra através da sua intuição. Por isso, nas próximas 24 horas, não busque o barulho. Busque o silêncio. É nele que o invisível se revela. Tudo o que você deseja já existe. O universo não precisa criar nada, apenas reorganizar o caminho para que você o encontre. E quando seu coração se torna receptivo, o universo se apressa em entregar. Essa é a beleza da fé, ela acelera o tempo. As pessoas pensam que o tempo é o obstáculo. Mas o tempo é apenas o instrumento do milagre.
Ele serve para te preparar para o que você pediu. E se hoje você sente que já está pronto, o universo responderá com a mesma prontidão. Talvez amanhã, ao acordar, algo simples aconteça. Uma mensagem inesperada, um convite, uma sensação de leveza, uma ideia que antes não existia. Esses são os primeiros sinais. O universo raramente grita, ele sussurra. Mas quem está desperto reconhece o sussurro como o toque de Deus. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. A vida está te lembrando que tudo está se movendo, mesmo quando você duvida. Você não foi esquecido. A resposta está a caminho. E a cada respiração, ela se aproxima. Em 24 horas, algo vai mudar, não porque o tempo decidiu, mas porque você decidiu permitir. Sinta isso agora. A energia se move quando o coração aceita. E neste instante, o teu coração aceitou. O universo já começou a trabalhar. Não tente entender. Apenas confie. Você não precisa ver para acreditar. Mas quando acreditar, você verá. Se esta mensagem tocou algo em você, mantenha essa vibração viva. A fé é um campo que se expande quando compartilhada. Leve essa luz para alguém que precisa lembrar que o universo ainda fala, e que ele fala através de nós. Há um instante sagrado que separa o desejo da realização. É o momento em que o universo se inclina na direção da tua fé. Ele não pergunta se você está pronto, não questiona se você merece. Ele apenas observa o que vibra dentro de você e responde com precisão absoluta. O poder de Deus dentro do homem não falha. Ele não esquece, não adia, não nega. Apenas espera o instante exato em que o coração humano se alinha completamente ao seu próprio poder criador. É por isso que, muitas vezes, antes do milagre, vem o silêncio. Antes da resposta, vem o vazio. Antes da luz, vem o escuro. Mas é nesse escuro que a criação começa a pulsar. É o mesmo espaço onde o universo foi formado, o mesmo silêncio que antecedeu o haja luz. Neville dizia que a consciência é a única realidade. Tudo o que existe, tudo o que virá a existir, já está contido nesse campo invisível que chamamos de imaginação. E é quando você muda internamente que o universo precisa se ajustar. Nada externo acontece por acaso. O milagre não é algo que vem de fora, é algo que é permitido dentro. O que chamamos de coincidência é apenas o reflexo de um estado interior que finalmente encontrou harmonia. O tempo, nesse processo, é apenas o tradutor da fé. 24 horas são suficientes para que o universo te prove que ele ouve. Mas o que define essa velocidade não é o relógio, é a intensidade da tua aceitação. Enquanto você duvida, o tempo se arrasta. Enquanto você resiste, a energia fica presa. Mas no instante em que você diz já é meu, algo se abre. É como se o campo quântico ao redor do teu ser se expandisse, criando um caminho onde antes havia apenas espera. O que você verá nas próximas 24 horas talvez não seja o resultado completo, mas será o sinal. Um sinal claro, impossível de negar. Pode ser uma conversa, um número, um olhar, uma sincronicidade improvável. E o que antes parecia parado, de repente, começa a fluir. Porque quando o homem desperta para o seu poder interior, o universo se apressa em servi-lo. A criação não resiste ao Criador desperto. A vibração que você sustenta agora é o comando que define o amanhã. Por isso, o primeiro passo para que o universo te mostre o seu poder é parar de tentar controlar o tempo e começar a dominar o estado. O estado é tudo. O estado é o código. Neville dizia que o homem não tem que mudar o mundo, mas mudar a si mesmo. O mundo é apenas o espelho onde ele se vê. E o espelho nunca falha. Você não pode olhar o reflexo e pedir para ele sorrir antes de sorrir. Você precisa ser o primeiro movimento. Você precisa ser o primeiro gesto de fé. Enquanto você espera o mundo se mover, o mundo espera você sentir. Tudo o que você chama de realidade é apenas o eco da tua vibração. Quando o eco muda, o som original também muda. O segredo, então, é simples e poderoso. Não espere 24 horas. Viva as próximas 24 horas como se o milagre já tivesse acontecido. Fale, caminhe e respire com essa certeza. Não é teatro, é criação. A mente cria quando acredita, e o coração confirma quando sente. O universo não lê palavras, ele lê frequências. E a fé é a frequência mais alta que existe. Quando você sente que já é,
Tudo que é contrário a isso começa a desaparecer naturalmente. As pessoas certas aparecem, as portas se abrem, o fluxo se reorganiza. O que parecia distante começa a se aproximar, não por acaso, mas por sintonia. A vida é um espelho sensível. Ela reflete o que você carrega no coração, não o que você finge acreditar. E é por isso que tantas vezes a manifestação parece demorar, porque a pessoa ainda está orando com palavras, mas duvidando em vibração. A mente diz eu creio, mas o coração sussurra eu espero que funcione. E o universo não responde à esperança, ele responde à certeza. Esperar é supor que algo ainda não é. Crer é saber que já é. Nas próximas 24 horas, o universo te mostrará uma verdade simples e eterna. Tudo já está feito. Você não está caminhando em direção ao seu desejo, o seu desejo está caminhando em direção a você. E o ponto de encontro entre vocês é a fé. Pare um momento e perceba, o ar está diferente. O teu corpo vibra de outro jeito. Talvez seja sutil, mas é real. É o sinal de que a mudança já começou dentro. Toda manifestação nasce no invisível e se confirma no visível. Não há exceção. A vibração antecede o evento. A emoção é a semente, o acontecimento é a colheita. E a semente que você planta agora, com cada pensamento, cada respiração, cada sentimento de gratidão, germinará em menos tempo do que você imagina. O universo é rápido quando há pureza na fé. Ele não precisa de esforço, apenas de permissão. O milagre não é um ato extraordinário, é o retorno à ordem natural das coisas. Quando você está alinhado com o todo, o impossível se torna normal. As coincidências se multiplicam, as respostas chegam antes das perguntas, a vida flui com leveza. E quando você menos espera, percebe, não foi o universo que mudou, foi você que se lembrou de quem é. A mente humana sempre tenta entender o como. Mas o universo não opera pelo raciocínio, e sim pela vibração. Quanto mais você tenta compreender, mais distância o resultado. Mas quando você apenas sente e confia, o campo quântico se realinha em segundos. As próximas 24 horas são o espelho do seu agora. Se o agora for fé, gratidão e confiança, o universo se revelará com poder. E quando ele se revelar, você entenderá que nunca foi coincidência, sempre foi resposta. A criação não é um processo de conquista, é um processo de lembrança. Você não está tentando obter algo novo. Está apenas se lembrando do que já é seu desde o início dos tempos. E quando essa lembrança se acende dentro de você, o universo se move com a força de 1000 estrelas. Acontecerá de forma natural, sem ruído, sem esforço. E quando acontecer, você vai sorrir e dizer, eu sabia. Porque você sempre soube. O universo não fala com palavras. Ele fala com reflexos. Tudo que você vê é uma tradução vibracional do que existe dentro de você. A vida não está acontecendo contra você, ela está acontecendo a partir de você. As pessoas que compreendem isso param de esperar milagres como quem espera um prêmio e começam a se mover como quem aciona uma lei. Porque o milagre, na verdade, é apenas a consequência natural de uma mente que acredita com pureza. Nas próximas horas, talvez você perceba algo diferente. Pequenas mudanças na energia ao seu redor. Uma mensagem que chega. Um número repetido. Um pensamento que se repete. Uma sensação de que algo está prestes a se abrir. Esses não são acasos. São respostas. São ecos da vibração que você sustenta. O universo tem uma linguagem silenciosa e exata. Ele responde à coerência. Quando sua mente, seu coração e sua fé dizem a mesma coisa, ele entende que o pedido foi confirmado. É assim que o invisível começa a se tornar tangível. Não é o tempo que produz o resultado, é o alinhamento. O tempo apenas organiza os eventos de forma que sua consciência possa compreender o processo. O que parece demora é, na verdade, a misericórdia divina preparando você para receber o que pediu sem perder o equilíbrio. Neville dizia que o homem desperto para sua imaginação é o próprio Deus em ação. Isso significa que você nunca foi um ser à parte esperando favores de cima, você é o Criador manifestando de dentro. E quando essa verdade é aceita, o medo desaparece, porque você entende que o poder nunca te abandonou. Toda resistência nasce da dúvida. E toda dúvida é a negação temporária do seu próprio poder. Mas basta um instante de fé para dissolver anos de espera. A criação não é linear.
Um único pensamento sentido com intensidade verdadeira é capaz de atravessar o tempo e o espaço e trazer o resultado imediatamente. Quando você sente com convicção que já é, o universo rearranja todas as probabilidades para confirmar o teu estado. E esse movimento é rápido, porque o campo quântico obedece à certeza. Você pode achar que o milagre vem de fora, mas ele nasce no exato instante em que o teu sentimento muda. O mundo é apenas o palco onde o invisível se revela. Tudo o que você perceber nestas próximas 24 horas será um reflexo da energia que você carrega agora. Se for leveza, você verá fluidez. Se for gratidão, você verá portas se abrindo. Se for paz, você sentirá o tempo se expandir a seu favor. Mas se vier inquietude, ansiedade ou pressa, o universo te mostrará que ainda há algo a alinhar dentro. A boa notícia é que você tem o poder de mudar o estado a qualquer momento. Não é necessário esperar o amanhecer, uma data ou um sinal específico. Basta fechar os olhos e decidir sentir diferente agora. Quando você muda a sensação, a realidade começa a mudar na mesma proporção. Não existe nada mais rápido do que um coração em paz. A paz é a assinatura vibracional de quem já possui o que deseja. Ela é o sinal silencioso que o universo reconhece e responde. É por isso que, quando você ora com desespero, parece que nada acontece, porque o desespero diz ainda não é meu. Mas quando você simplesmente agradece, o universo entende já aconteceu. E então ele começa a agir imediatamente. O sentimento é o comando. A fé é o código. E o tempo é o mensageiro que confirma a tua criação. Aqueles que vivem em fé veem milagres onde outros só veem coincidências. Eles não esperam provas, eles são a prova. Eles sabem que cada acontecimento, por menor que pareça, é a realidade se curvando à sua crença. Neville dizia que você só precisa de uma convicção firme para que o universo se mova. Não de um ritual, não de uma técnica complexa, não de repetições infinitas. A criação é simples, porque a verdade é simples. O poder que move estrelas é o mesmo que move o teu coração. E talvez, quando você menos esperar, algo singelo acontecerá. Uma conversa, uma lembrança, uma intuição, um sim inesperado, e você saberá, é o universo mostrando o seu poder. Esse poder sempre esteve aqui, silencioso, esperando que você lembrasse. O universo não responde à força, ele responde à harmonia. Por isso, não tente empurrar o milagre. Apenas permita. Você não precisa forçar o rio a correr, basta remover as pedras que o impedem de fluir. Essas pedras são os medos, os pensamentos de escassez, a crença de que você precisa merecer o que já é seu. Mas quando você a solta, a água volta a correr naturalmente. E a vida, antes travada, volta a se mover com suavidade. As 24 horas que virão não são uma contagem regressiva para algo mágico, mas um espelho para algo inevitável, o reflexo do que você decidiu sentir agora. E se neste instante você escolher sentir que tudo já está resolvido, essa será a realidade que o universo exibirá para você. Tudo está pronto. O cenário já foi preparado. O invisível apenas aguarda o teu reconhecimento para se tornar visível. A cada respiração, o milagre se aproxima. A cada pensamento de fé, a energia se ajusta. E quando a mente se aquieta, a realidade obedece. Não há mais nada a fazer, apenas ser. Ser o que você deseja. Ser o estado que você quer ver refletido. Ser a resposta antes mesmo da pergunta. E então, o universo mostrará o seu poder. Não como algo distante, mas como o reflexo exato do Deus que vive em você. Existe um instante em que o universo deixa de ser uma ideia e se torna experiência. Um ponto onde tudo o que era invisível começa a ganhar forma. Não há barulho, não há alarde, apenas uma suave sensação de reconhecimento. É como se o mundo inteiro respirasse junto com você e dissesse: eu ouvi. Esse é o momento da revelação. Não é um milagre que vem de fora, é o reflexo do que você sustentou dentro de si com fé inabalável. Tudo o que você sentiu, acreditou e imaginou está agora sendo traduzido em eventos, em pessoas, em oportunidades. Você não está vendo algo novo, está vendo o que sempre existiu, mas estava escondido atrás da névoa da dúvida. O universo não demora, ele prepara. E quando você finalmente entende isso, o tempo perde a força de te intimidar. Você percebe que a espera nunca foi castigo, foi gestação. O milagre estava sendo moldado no invisível até que você estivesse pronto para recebê-lo sem medo.
Neville dizia que você nunca manifesta o que deseja, manifesta o que acredita ser verdadeiro. E é por isso que a mudança nunca vem de fora. Ela começa quando você aceita internamente uma nova identidade. Quando você diz eu sou próspero, o universo reorganiza tudo para confirmar esse estado. Quando você diz eu sou amado, as pessoas certas começam a te reconhecer dessa forma. E quando você diz eu sou livre, as correntes invisíveis que te prendiam começam a se dissolver. É um processo natural. Não é magia, é lei. Tudo o que é assumido com fé torna-se inevitável. E quando essa fé se torna contínua, o impossível precisa ceder. As próximas 24 horas não são um teste, são um espelho. O universo vai te provar que ele responde à vibração, não às circunstâncias. E talvez a resposta venha de forma tão simples que você quase não perceba. Mas preste atenção, o extraordinário se disfarça de comum para testar se você está desperto. Pode ser uma ligação que parecia impossível. Um dinheiro que chega de onde você não esperava. Uma solução que aparece por meio de alguém que você nunca imaginou. O universo é criativo, mas sempre coerente. Ele usa o que já existe para te entregar o que você já aceitou como real. Por isso, não espere o milagre com ansiedade. Receba-o com naturalidade. A fé não implora, a fé reconhece. A fé não pergunta quando, ela afirma agora. E quando você vive no agora da fé, o tempo físico não tem escolha, ele precisa obedecer ao tempo espiritual. O tempo espiritual é o estado de consciência onde tudo já é. É o mesmo espaço onde Deus cria, onde o universo se move sem esforço. E quando você entra nesse espaço interno, o mundo se curva à tua certeza. O que muitos chamam de coincidência é, na verdade, sincronização divina. Cada detalhe começa a se encaixar com perfeição. Você pensa em alguém, e essa pessoa aparece. Você deseja uma oportunidade, e o convite chega. Você se sente grato, e a vida responde com mais motivos para agradecer. Nada disso é acaso. É a lei da correspondência em ação. O que você emite é o que você recebe. O que você sente é o que o universo materializa. Há uma ordem invisível sustentando tudo. E agora, ela está trabalhando a seu favor. O que parecia travado começa a se destravar. O que parecia distante começa a se aproximar. Você sente o fluxo, sente o movimento, sente o universo dizendo sim. É neste instante que você entende, não existe força contrária à fé. O medo é apenas a ausência da lembrança de quem você é. E quando você lembra, o medo desaparece. Neville ensinava que o homem desperto para o poder da imaginação é como o filho que se une ao pai. Ele cria sem esforço, porque compreende que a imaginação é o próprio espírito em ação. O que você imagina com amor e convicção, o universo manifesta com exatidão. Por isso, ao longo destas 24 horas, caminhe com serenidade. Não procure o sinal, seja o sinal. Não espere ver, sinta que já viu. E quando essa sensação se tornar estável, o universo te mostrará, em detalhes, o reflexo exato do teu sentimento. O mundo exterior é o espelho da tua vibração interior. Se algo te incomoda, não lute contra o reflexo, mude a imagem. Se algo te inspira, alimente mais esse estado. Tudo o que cresce dentro de você começa a florescer fora de você. O milagre que você pediu não está vindo, ele está sendo revelado. E a revelação é sempre proporcional à tua fé. Por isso, mantenha o coração tranquilo. A pressa é o idioma da falta, e o universo só entende o idioma da abundância. Tudo o que é seu está te procurando com a mesma intensidade com que você o busca. A vibração é o ponto de encontro. E ela só pode ser alcançada quando você cessa a dúvida e se entrega ao eu sou. Não é um eu quero. É um eu sou agora. É uma certeza silenciosa que não precisa provar nada, porque ela já sente tudo. E quando você sente, o universo responde. Ele não tem escolha, porque ele é você em expressão. Deus não está fora, observando, ele está dentro, criando através do teu sentir. E é assim que, dentro das próximas horas, o invisível se tornará visível. Não por esforço, mas por correspondência. Não por merecimento, mas por lembrança. Você não está conquistando algo novo, está lembrando quem sempre foi. Tudo o que você pediu está a caminho, mas o caminho é você. O universo não entrega bênçãos a quem duvida,
ele revela bênçãos a quem desperta. E você despertou. Agora, apenas observe. O universo vai te mostrar o seu poder. E quando ele o fizer, não se surpreenda, sorria e diga em silêncio: eu sabia. Quando o milagre chega, é natural se emocionar. O coração acelera, a mente tenta entender, e a alma sussurra: eu sabia. Mas logo depois, vem o verdadeiro desafio, o de permanecer no estado que o trouxe até aqui. Porque o milagre não é um ponto final. É o início de uma nova consciência. A maioria das pessoas acredita que o poder de Deus se manifesta em momentos extraordinários. Mas a verdade é que ele se revela na constância silenciosa da fé. A fé não é um lampejo, é um estado. É a lembrança viva, a cada segundo, de que o universo está respondendo àquilo que você é, não ao que você diz. Neville dizia que você não tem que lutar para mudar o mundo, apenas mude a sua concepção de si mesmo, e o mundo mudará automaticamente. Esse é o coração da criação. Você nunca recebe o que deseja, você recebe o que acredita ser. O que faz o milagre se repetir não é a sorte, é o estado mantido. Quando você mantém a vibração, o universo mantém o reflexo. A abundância não é uma bênção que vem e vai, é uma frequência estável que você sustenta. O amor não é algo que você encontra, é algo que você se torna. É aqui que muitos tropeçam. Eles oram, acreditam, recebem, e depois voltam ao medo. Mas o medo é como uma sombra, ele só aparece quando você se afasta da luz. E a luz é a lembrança de que tudo é possível. As próximas horas não são apenas uma janela de milagre, são uma oportunidade de permanecer desperto. O universo não quer te impressionar, ele quer te educar. Ele quer que você entenda a linguagem dele, para que nunca mais precise pedir, apenas escolher. E escolher é muito mais poderoso do que pedir. Pedir é reconhecer a ausência. Escolher é afirmar a presença. O que você escolhe com convicção, o universo assume como decreto. E quando essa escolha é mantida, o impossível se curva. A constância é o segredo que poucos compreendem. Não é intensidade, é continuidade. Não é sobre acreditar por um minuto, é sobre viver nesse estado o dia todo, todos os dias, até que se torne natural. E quando se torna natural, o universo entende que aquele é um novo padrão. Neville chamava isso de habitar no fim. É viver emocionalmente como se o desejo já estivesse realizado. Não como quem sonha, mas como quem lembra. Porque o universo não reconhece distância entre o imaginado e o real, ele apenas réplica o que é sentido com verdade. Permanecer no estado é uma arte. Não é negar a realidade, é escolher qual realidade você quer reforçar. Quando algo não sair como esperado, não reaja, reafirme. Diga a si mesmo: mesmo que eu não veja, eu sei que está acontecendo. Essa frase é uma chave vibracional. Ela mantém a porta aberta para o invisível continuar operando. A dúvida fecha o circuito. A confiança mantém o fluxo. E o fluxo é o caminho por onde o milagre se move. Tudo o que você experimenta agora é o resultado do que você sustentou ontem. E tudo o que viverá amanhã nascerá do que você sente hoje. É por isso que o presente é tão poderoso, porque ele é o ponto de criação. Não há outro momento onde o universo possa agir, exceto agora. Então, sinta agora. Não espere. Não analise. Sinta como se já fosse. Deixe a sensação preencher o corpo. Veja a cena final. Sinta a alegria como se já tivesse recebido. E depois, solte. Soltar não é desistir. É confiar que o universo entendeu. É saber que o pedido foi entregue e que a entrega já começou. Quem confia não persegue o resultado, apenas o reconhece quando ele chega. E ele sempre chega. Pode não vir pela porta que você imaginou, mas virá pela mais perfeita. Pode não acontecer no cenário que você previu, mas acontecerá no cenário ideal. Porque o universo não trabalha com lógica, trabalha com sincronicidade. Tudo o que é seu encontrará você, desde que você permaneça sendo quem o atraiu. Essa é a parte mais delicada e mais poderosa. Não se desalinhar. A mente tentará te convencer de que nada mudou. Mas não escute o barulho das circunstâncias, escute o som do seu coração. Ele sempre sabe quando o universo está trabalhando. As 24 horas são apenas um símbolo. Elas representam o tempo que o humano precisa para ver o reflexo do divino. Mas, na verdade,
O milagre acontece no exato momento em que você crê. O resto é apenas o tempo físico se ajustando à nova vibração. Quando a fé se torna um estado contínuo, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança. Você para de correr atrás das bênçãos e começa a caminhar com elas. E tudo se encaixa. Tudo flui. Tudo volta a fazer sentido. Porque o universo nunca te negou nada, ele apenas esperava que você lembrasse quem você é. E agora que lembrou, o poder voltou a fluir. Essa lembrança é o verdadeiro milagre. Não o evento, mas a consciência. Porque quando o homem lembra que é criador, ele nunca mais teme o amanhã. Ele apenas observa, em paz, o universo se curvar à sua fé. Há um momento em que tudo cessa. O esforço, a dúvida, a necessidade de entender. É quando o homem finalmente se rende ao silêncio. E é nesse silêncio que o universo fala. Você não precisa correr atrás do que é seu. O que é seu tem sua vibração, seu endereço espiritual, e encontrará o caminho até você no instante em que você parar de duvidar. O universo não se move pelo medo, mas pela certeza. E quando essa certeza se torna a tua morada interior, o milagre não é mais uma visita, é um residente permanente. Neville dizia que o segredo é habitar o estado desejado com naturalidade. Quando você não precisa mais fingir, o universo entende que aquilo já é parte de quem você é. E, nesse momento, tudo o que está fora se reorganiza para confirmar o que está dentro. É como se o mundo inteiro conspirasse para validar o teu sentimento. A realidade deixa de ser inimiga e passa a ser cúmplice. A vida se torna uma dança com o divino, e o tempo deixa de ser obstáculo para se tornar aliado. Nada que é verdadeiro pode te escapar. Nem o amor, nem a oportunidade, nem a cura, nem o recomeço. O que é teu por vibração é teu por direito. E o universo tem memória perfeita, ele nunca esquece uma vibração de fé. O teu papel é apenas sustentar o estado e descansar na confiança. Não se trata de inércia, mas de sabedoria. A sabedoria de quem sabe que a criação não depende do esforço, mas da permissão. Permitir é deixar que Deus faça através de você. É parar de tentar empurrar o rio e começar a flutuar na direção certa. Essas próximas 24 horas não são uma contagem regressiva para algo mágico. São um lembrete de que o milagre já começou no instante em que você acreditou. A fé não apressa o tempo, ela o transcende. Quando você crê, o tempo se curva. E o impossível se dissolve diante da certeza. Olhe ao redor. Nada parece diferente, mas tudo está diferente. O ar é o mesmo, mas a vibração mudou. Você sente uma presença, uma leveza, uma paz que não vem do mundo. Ela vem do reconhecimento. Você e o universo são um só. O que você pede não vem de fora, vem de dentro, e depois se projeta no cenário da vida. E tudo que chega é a resposta àquilo que você finalmente acreditou ser possível. Você pediu por sinais, e eles virão. Não de forma barulhenta, mas com delicadeza. Um olhar, uma mensagem, uma coincidência, um por acaso que te fará sorrir em silêncio e dizer, eu sabia. E nesse sorriso, o universo reconhecerá que você entendeu a linguagem dele. O poder sempre esteve contigo. Você só esqueceu. Mas agora, você lembra. E quem lembra, cria. Quem sente, atrai. Quem confia, manifesta. A mente tenta compreender o como. Mas o coração apenas sabe. E o coração que sabe é o templo onde o milagre se manifesta. Você chegou até aqui não por acaso, mas por alinhamento. Esta mensagem é o reflexo da tua vibração, o eco do que tua alma já sabia. Você não foi atraído a essas palavras, foi chamado por elas. Chamado a lembrar que o tempo não é obstáculo, é veículo. E que as próximas 24 horas não serão mágicas, serão reveladoras. Porque o universo não vai te provar algo novo. Ele vai apenas te mostrar o que sempre foi teu. Então, respire fundo. Feche os olhos. Sinta. O poder está em movimento agora. Você não precisa pedir mais nada. Apenas agradecer. Porque quando o coração agradece, a manifestação se completa. A gratidão é o selo vibracional do já é. E o universo sempre reconhece esse som. Sinta a paz que vem quando você sabe que tudo está sendo cuidado. Ela é o sinal. Ela é o milagre antes do milagre. E quando você sentir essa paz, saberá, o universo acaba de te mostrar o seu poder.
Se esta mensagem ressoou com o que o seu coração precisava ouvir, compartilhe-a. Talvez alguém, em silêncio, esteja esperando por um lembrete de que o impossível também está prestes a acontecer. E quando você espalha fé, o universo te devolve multiplicado.